Salve, salve, galera! Como é que vocês vão? Tudo bem? Olha só, na nossa primeira aula síncrona que a gente teve, nós tivemos algumas discussões e diante dessas discussões eu notei uma grande dificuldade de vocês de lidar com, com conceitos primários para que essa disciplina aconteça. E na minha visão, isso é algo que já deveria ter efetivamente acontecido com vocês. Vocês já deviam ter um conhecimento sobre isso. No entanto, esse conhecimento ainda não existe. Então, nós vamos, nesse próximo mês agora, nós vamos trabalhar, estudar e desenvolver alguns conceitos. Vai ter muita aula gravada, nós vamos receber alguns visitantes também, para que a gente possa compreender um pouco melhor algumas coisas aí. Antes da gente falar até sobre o processo de industrialização e etc., que vocês vão precisar como professores para poder dar aula no futuro, provavelmente aí no segundo ou terceiro ano das escolas. Dificilmente está no primeiro ano do ensino médio, vai estar também em sétima ou oitava série, estão nos ensinos finais de cada uma das fases, ou do ensino fundamental ou do ensino médio, com olhares diferentes, obviamente. Mas, até a gente entrar nesse processo de cidade, nesse conceito de cidade, o que é essa indústria, como é que essa economia do Brasil funciona e etc., a gente precisa entender os conceitos básicos para poder desenvolver a nossa conversa, a nossa história e a nossa ideia aqui, ok? Então eu preciso aí que você me ajude prestando bastante atenção. Nós temos 50 minutos de aula aqui, vamos dividir em mais 50. A nossa aula durou 1h40 no centavo para isso aqui, então nós vamos ter duas aulas de 50 minutos sobre toda essa perspectiva do que é política, do que é geopolítica, do que é fronteira, do que é nação, tá? Do que é território, para a gente entrar nessa concepção. E eu notei que vocês realmente estão um pouco perdidos aí. Nós vamos ter então que carinhar a leitura bastante, com declarações de leitura aí, confiando no seu taco e na sua palavra, em muitos casos aí, sem exageros de trabalho. Eu prefiro que vocês leiam muito mais do que fica fazendo trabalho e que participem efetivamente da aula comigo. Em muitos casos eu vou colocar um pedido de crítica de vocês a respeito de algum tema, para saber se vocês estão realmente aprendendo. A exemplo, defina para mim as diferenças aí, né, entre os tipos de fronteiras, como é que as fronteiras funcionam, como é que a cidade se relaciona com isso, como é que essa indústria se relaciona dentro dessa cidade contemporânea, como é que, sabe? Algumas perguntas que vão pontuar e que eu vou tentar entender um pouco melhor os conhecimentos, os conceitos de vocês, se eles estão evoluindo ou se eles não estão evoluindo efetivamente. Tá ok? Então eu disse para vocês na primeira aula, lá nossa, a concepção sobre política. Ah, gente, esse papelzinho está aqui atrás. Não é para esconder nada, não, viu? É porque a luz aqui reflete, essa é uma placa de inox, então ela reflete e dá um boom, assim. Estou tentando cortar um pouco essa luz aí. Eu pensei em colocar a luz de fundo, que também vai brilhar nele. Então, mais é o espaço que eu tenho para poder dar aula e nós vamos nele, beleza? Então, o que é política? Cara, eu tenho escutado muito professor falar muita bobagem aí. Dentro das questões das bobagens que o professor fala, ele fala que é o estudo do partido, ou é o estudo do político, que fala sobre o político, sobre a cidade, sobre a metrópole, o conceito dessa geografia, quase ensino fundamental, que acaba muito professor não sabendo designar esse direito e levando ela para o ensino médio, tratando que está ligado à polis, à cidade, etc. Coisa que você deve ter escutado, talvez, lá no seu ensino médio. Não é isso? No entanto, a gente vai com um conceito um pouco diferente aqui, que vai te ajudar a amarrar esses conceitos. Quando eu dou a aula de gestão política, de gestão social, quando eu dou a aula de gestão cultural, também é muito comum, né?
Eu costumo trazer algumas. Só um minuto que eu estou desligando o celular aqui para vocês não me xingarem demais, gente, que os barulhinhos podem aparecer aí, tá? Dando um mute geral. Então, quando eu dou esse conceito lá, eu entro dentro de sala e faço a seguinte pergunta: eu queria que vocês me respondessem do que vocês gostam. Quem é que gosta de política? É uma galera levanta a mão, talvez assim hoje 10%, 15% da sala. O que eu acho um absurdo tremendo, principalmente dentro, por exemplo, eu dei esse curso para uma turma de gestão cultural e a galera lida com cultura, que é algo extremamente político. Eu tinha 10% da turma que gostava de política. E aí, é lógico que a minha pergunta foi capciosa, é lógico que a minha pergunta foi maldosa, no sentido de que você gosta de política? E aí, o que esse cara remeteu? Remeteu ao partido, remeteu ao político, remeteu à politicagem, remeteu à ladroagem, remeteu ao partidarismo, né? Essa massificação aí que acaba quase que matando essa concepção de política. 10% da sala, 15%. Um dia eu entrei numa turma de meio ambiente, deu 30%. Eu já saí bastante feliz e entrei numa aula de gestão política e perguntei, eu tinha 50%, eu achava aquilo muito absurdo. Como é que você pode ter pessoas que estão num curso onde tem uma disciplina de gestão política, econômica e social e essa turma não gosta de política? Aquilo ali era para mim algo quase demoníaco, assim. Não no sentido espiritual, mas no sentido que é aquilo que aflige a sua alma, tá? Que também é o conceito, a perspectiva bíblica, que mal que bem se diga, né? Também a perspectiva bíblica quando se trata algo demoníaco. Então, se tem alguém aí que é cristão, não se sinta ofendido em eu dizer de vez em quando que algo é demoníaco. Ele sempre será no sentido de aquilo que te incomoda, que aflige a tua alma e etc. Tá ok? E aí eu faço a seguinte pergunta para o aluno. Meu querido aluno, amado, idolatrado, salve, salve, me responda quem gosta de cidadania? E aí eu tenho 100% da turma levantando a mão. Ô, glória! 100% da turma levantando a mão. Às vezes, quando eu tenho uma quebrada, 95, 90% da turma levantando a mão e dizendo: uau, como eu gosto de cidadania, porque a cidadania nos liga uns aos outros, a cidadania nos junta, nos representa enquanto povo, nos transforma em nação. Cara, é sério. E quantos de vocês entendem o que é política e o que é cidadania? E quantos de vocês conseguem transformar essa ideia e trazer essa ideia um pouco mais perto, me explicando qual a diferença entre política e cidadania? Política é aquilo, professor, que se faz de forma burocrática, é a representação do povo por uma pessoa. Não, não, cara, não é isso. É sim, professor. E tem esse partidarismo, esse negócio dessa divisão, dessa polaridade, esquerda, direita, centro-esquerda, centro, extrema-direita, extrema-esquerda, comunismo, capitalismo e tal. Não, gente. Isso também é política, mas não é a política efetivamente. Por que você curte cidadania? Cidadania está ligada à arte, está ligado ao meu direito de ser um indivíduo social, o meu direito de ser cidadão e etc. Eu falo, mas a política também representa isso. E eu, de imediato, surge uma cara do: hã? Não, como assim? Não. Sim. Sabe por que sim? Porque de origens diferentes, política e cidadania são efetivamente a mesma palavra. É sério, Alexandre? Sim. De origens diferentes, política e cidadania é a mesma palavra.
E o que seria essa palavra? Seria aquilo que nos liga enquanto indivíduo e pessoas. Então eu entro na sala, eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. Eu vou fazer essa pergunta como se vocês estivessem aqui, vou simular a minha sala de aula, fazendo uma pergunta para você da seguinte coisa. Quantos de vocês foram ajudados por alguém hoje? Quem de vocês foi ajudado por alguém hoje? Talvez você pense assim, poxa, Alexandre, acordei, tomei meu café da manhã, acordei, lavei o rosto, escovei os dentes, tomei um banho, espero que sim, né? Troquei de roupa, tomei meu café da manhã, peguei minhas coisas, parti para o trabalho, ou parti para o estudo, parti para os meus afazeres. E aí eu saí, durante o dia todo, voltei para casa, almocei no trabalho, almocei na faculdade, almocei na casa de um amigo, e esse amigo me ajudou, né, me dando almoço e tal. E aí eu saí de lá, peguei um ônibus, fui para o centro, desci, fui no banco, paguei umas contas. Mas, cara, olhando o final do meu dia nesse momento, não, eu não fui ajudado por ninguém. Quantos de vocês foram ajudados por alguém hoje? Poxa, Alexandre, eu fui ajudado por alguém. Como? Poxa, eu estava em casa, eu esqueci o meu livro em casa e eu precisava de estudar. Eu não tinha como fazer outra coisa, eu estava no trabalho. E aí eu liguei para minha mãe. A minha mãe falou: fica tranquilo, meu filho, eu vou levar o livro para você. Você estuda aí, não precisa de preocupar. A minha mãe levou para mim o livro. Minha mãe ajudou hoje. Uau! Então um não foi ajudado e o outro foi ajudado pela mãe. Um amigo me deu carona. Eu estava no ponto de ônibus esperando para poder ir trabalhar e um amigo passou e falou: bora! E aí ele me deu uma carona. Eu até dei a passagem para ele, sabe? Paguei a passagem para ele, mas assim, mas ele foi gente boa em me dar carona. E aí a minha resposta é: uau! O que é ser ajudado por alguém? Na nossa concepção social, cada um tem a sua função. Isso por quê? Porque ficou determinado, se a gente tentasse fazer essa história toda sozinho, isso seria bastante complicado. Imagina agora você, se você precisasse de construir a sua roupa para que você usasse a sua primeira vestimenta. Provavelmente você estaria nu até hoje. E isso por quê? Porque você teria que nascer, crescer sozinho e descobrir que há uma árvore sozinho que dá um, uma bolinha branca, que aquilo pode se transformar de alguma forma em um tecido, não é? E aí você planta essa árvore, espera 60 anos ela crescer, que é isso que o algodoeiro faz. Leva 60 anos para você recolher, para você tecer aquele algodão, né? Para você costurar esse algodão e fazer a sua primeira roupa aos 60 anos de idade. Bom, então se a gente olhar por esse olhar, a gente acabou entendendo que isso seria bastante complicado sozinho. E nós entendemos que nós precisávamos da ajuda um dos outros para que nós fizéssemos, para que nós pudéssemos constituir, para que nós pudéssemos chegar aos nossos direitos e deveres, constituir os nossos direitos e deveres e que a pudesse cumprir, melhor dizendo, os nossos direitos e deveres. E como é que esses direitos e deveres, que são esses direitos e deveres? Bom, direitos, eu imagino que todos nós queiramos a mesma coisa. Não é isso, gente? Eu quero a mesma coisa que você.
Claro que não, Alexandre. Sim, eu quero a mesma coisa que você. Quer ver? Eu vou te contar qual que é a minha querência. Eu gostaria de comprar uma casa de ao menos uns 5 quartos. Para que um dos quartos eu tivesse um bom escritório, para que eu tivesse um quarto para mim e para a esposa, com uma suíte. Eu gostaria, na verdade, que todos os 5 quartos fossem suítes. Para que eu tivesse um quarto para o meu filho, um quarto para minha filha e um quarto para as visitas. Ok? Eu queria ter uma sala ampla, eu queria ter uma cozinha boa, eu queria ter uma baita de uma área gourmet. Mas eu queria um quintal grande com um bom gramado. Eu queria um aquecimento solar também. Para mim é essencial e muito importante. E eu queria parte da minha casa automatizada. Autônoma. Eu atualmente gostaria de ter um bom carro, talvez uma caminhonete, talvez um Audi A5 ou uma BMW, né? Querendo mal, uma Mitsubishi Outlander 2021, talvez me ajudaria. Queria ter uma moto BMW 1200. Professor, você está querendo muita coisa. Eu absolutamente não preciso disso. Tudo o que eu queria era uma casinha com 2 quartos para mim, para minha esposa, para meu filho. A casa eu queria. Eu queria um emprego que eu desse conta ao menos de pagar o aluguel dessa casa. Não necessariamente ela precisava de ser minha. Ô professor, um Palio já me resolvia. Um Golzinho já me resolvia. Eu estou andando a pé, está sendo uma tristeza. Não é isso? E nem precisava desse gramado todo, não. Na verdade, nem precisava de gramado, pessoal. Um apartamento já me ajudava. E eu vou repetir. Nós queremos a mesma coisa. Eu não estou falando em quantificação. Né? Você quer ver um negócio? Você quer trabalho? Eu também. Você quer lazer? Eu também. Mesmo que o nosso lazer seja diferente. Mesmo que o meu lazer seja fazer um churrasco. Mesmo que o meu lazer seja viajar. E o seu lazer seja sair e jogar a bola com a galera. Nós queremos lazer. Todos nós queremos moradia? Sim, eu quero um casão. Você quer uma casa menor? Todos nós queremos uma moradia? Sim. Para isso, então, nós queremos saúde, moradia, lazer, educação, trabalho, segurança pública, um ambiente equilibrado. Só que para isso acontecer, nós precisamos de cumprir o nosso dever. E qual que é o nosso dever? Auxiliar uns aos outros para que todos nós possamos conseguir a mesma coisa. Então é por isso que muitas vezes um olhar mais social é um olhar inteligente se fazer. Porque nós estamos aqui como sócios. E por isso o nome se chama sociedade. Porque nós somos sócios um do outro. E um sócio está intimamente ligado um ao outro. Um amigo acabou de me dizer: para que serve a sociologia? Para que você compreenda o seu papel diante dessa sociedade. Que nós precisamos um dos outros, que nós precisamos de cumprir um papel, que é papel. Essa sociedade tem um organograma, essa sociedade tem uma sistemática. E você não consegue compreender, sabe por quê? Porque você não parou para pensar no próximo, seu olhar é muito seu. Só que você não consegue nada sem o seu funcionário. Eu mando ele embora e arrumo outro. E vai precisar do outro. E de mais outro. E vai precisar de um caminhoneiro para poder buscar mercadoria na sua empresa e para poder distribuir essa empresa. E esse caminhoneiro vai precisar de um cara que construa esse caminhão para ele. E
Então, nós precisamos de um do outro para que a gente possa cumprir o nosso papel e nós formamos, então, assim, uma rede social. Ok, gente? Então, eu queria te dizer: se você não encontrou no seu dia alguém que te favoreceu, você é um ingrato. Eu imagino que você não tenha preparado o pão que você que comeu no café da manhã, que tenha sido feito numa padaria por um padeiro que te favoreceu. E pelo dono da padaria, que te favoreceu te vendendo pão. E pelo dono e pelo farinheiro. Se você não fez, você fez o pão, você mesmo assim precisou de um outro alguém que era o farinheiro, que fez a farinha, que precisou do trigueiro, que fez o trigo, que precisou do caminhoneiro, que transportasse o trigo para o moinho e do moinho para a padaria. E que você precisa de um motorista desse ônibus, mesmo que você pague ele, para te levar ao trabalho, para que você possa constituir o seu dever enquanto indivíduo social, enquanto indivíduo emaranhado, enquanto político ou política vigente daquilo que nos liga uns aos outros. Qual o significado real da palavra política? Aquilo que nos liga uns aos outros. É a nossa ligação como sociedade. E é um dos motivos pelo qual a gente estuda sociologia, para que a gente possa compreender cada dia mais o nosso papel social. Não é tão difícil, é? Compreender o porquê que a gente estuda sociologia. Para um médico não largar um paciente numa sala de espera enquanto ele está morrendo ou enquanto ele está sentindo dor. Por quê? Porque ele tem uma função social, é que um dos 3 direitos principais é o direito à saúde. Para que um engenheiro não construa um prédio feito com areia de praia, sabendo que a areia de praia ela é salinizada e ela corrói as estruturas de um prédio, jogando esse prédio no chão. Compreende? E trazendo o quê? Isso por quê? Porque a areia da praia é mais barata. César Maia, se não me engano, 1980 ou 90. Rio de Janeiro. Então é por isso, por esse grande motivo, é que a gente estuda sociologia e que a gente estuda política. Porque a política nos emaranha, porque a política nos une, nos reúne enquanto sociedade. Só que o significado de geopolítica é geoterra política fronteira. E o que faz a fronteira? A reunião de uma nação ou a reunião de um agrupamento de pessoas dentro de um determinado espaço, territorializando esse espaço e gerando ou gestando e até gestando fronteiras a esse espaço. Então ela efetivamente é um estudo entre as nações e as relações internas e externas dessa fronteira. Por isso que a gente fala sobre hoje sobre sociedade global, porque o globo não vive mais sozinho. Eu não vivo mais no Brasil com o Brasil. Hoje a gente forma uma rede social. Tá ok? Então, se eu for estudar a geopolítica brasileira diante das relações internacionais, por exemplo, eu vou ter lá os canais Mercosul, o BRICS, as crises migratórias, as entradas dos venezuelanos e dos haitianos no Brasil, o papel do Brasil versus os Estados Unidos, o papel do Brasil versus a China, o papel do Brasil versus a Índia, a Rússia, a Holanda. Se eu trouxer esse olhar para dentro da nossa disciplina aqui, essas relações estão para as relações estaduais, as relações municipais, a organização do território, tá ok? A estrutura urbana,
o rural versus urbano, a estruturação rural, a agricultura, como a gente vai estudar aqui, a indústria, como a gente vai estudar aqui. Então, tudo isso está intimamente ligado à minha questão política e à geopolítica, ou à terra e as suas fronteiras e as suas relações dessas ligações sociais, as ligações humanas existentes. Captou, pessoal? Tranquilo? Então eu queria que você pensasse aí, nesses 20 e poucos minutos de aula, tentando te fazer neurar esse respeito aí, tá? Para você pensar efetivamente do que é política, tá? Então, quando alguém fala assim comigo assim, Alexandre, você concorda das igrejas estarem envolvidas com política? Cara, concordo muito. Você está brincando comigo, Alexandre? Não, não estou brincando com você. Eu concordo das igrejas, eu concordo com os centros espíritas, eu concordo com as prostitutas, eu concordo com os comerciantes, eu concordo dos comerciários, eu concordo dos banqueiros, eu concordo dos bancários, eu concordo de todos esses terem a sua representatividade política para que nós possamos conversar entre nós num fomento daquilo que nos liga, fomentando uma real política para o bem social. Alexandre, isso não seria, por um acaso, muito utópico? É, muito utópico para o momento. Mas várias coisas eram utópicas durante a nossa história, né? Falar de meio ambiente era utópico até que hoje a gente tem a Alemanha constituindo 23% do que se pode fazer de gestão, do que se pode fazer em 100% de gestão ambiental. A França no mesmo estado, a Espanha também com uma ótima regalia em relação a isso. Então isso quer dizer que é utópico, mas que nesse momento ele não é utópico para o futuro, ele é utópico nesse momento, porque nesse momento nós ainda discutimos muito, conversamos muito, falamos muito, estruturamos muito e precisamos mesmo continuar discutindo e falando muito sobre isso, ok? Para que isso seja realmente uma realidade no futuro. Por quê? Porque nós estamos todos os dias nos constituindo enquanto sociedade. Beleza? Vamos falar um pouco sobre a organização territorial do Brasil, mas para isso você precisa de entender os conceitos. Conceitos como nação, como território e por aí vai. Olha só o que diz o conceito de nação. Agrupamentos de pessoas ou habitantes. Agrupamento de pessoas ou habitantes. Se habitam um espaço, isso quer dizer que eu posso ter um agrupamento de pessoas e que não ocupam necessariamente um espaço, mas são um agrupamento de pessoas. E eu posso ter um agrupamento de pessoas que ocupam um espaço, ou seja, eu posso ter uma nação dentro do território, mas posso ter uma nação fora do território, que não necessariamente ocupa um território. Nós vamos chegar lá. Calma, não se desespere, você vai entender. Bom, então, essas pessoas precisam de compartilhar de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma, de um mesmo costume relativamente homogêneo. Ou seja, precisa de haver semelhança entre os seus pares, além efetivamente de apresentar em todos esses aspectos uma nação para ser considerada como tal. Então ela vai precisar de ser agregada a um sentimento de pertencimento a todo esse grupo. E é preciso que haja vontade desse grupo de fazer parte
desse grupo de fazer parte dos indivíduos que fomentam que desejam fomentar essa nação. Então vamos prestar atenção nisso. Quem que a gente pode considerar como nação? O Brasil é uma nação? Sim, falamos a mesma língua, temos bases de costumes muito similares, por exemplo, nós falamos português, nós tomamos banho todos os dias, em geral. Eu sim. Nós temos os pratos nossos que são bases, o arroz, feijão, carne, sempre presente na nossa alimentação. Temos um pãozinho chamado brasileiro no café da manhã. A gente tem bases, né? Somos um país judaico-cristão, por mais que a gente tenha essa questão de ser um país heterogêneo, né? De ser um país plural, nós conseguimos entender que a nossa cultura é judaico-cristã, tá ok? Quando eu falo judaico-cristã, está lá o catolicismo, o espiritismo, os evangélicos e tal, todos eles estão ligados a essa constituição judaico-cristã, tá ok? Existe uma nação alguma outra nação dentro desse Brasil? Daqui a pouco eu te conto. Agora, se a gente for olhar a África foi constituída num domínio tribal muito grande, apesar de ter uma das sociedades mais antigas do mundo, que é o próprio Egito, né? Essa África foi extremamente fragmentada pela Europa, mais especificamente pelo Reino Unido e pela França, e vai gerar um grupo de pessoas sem nenhum sentimento de pertencimento, sem diálogo entre si, até porque a gente tem uma quantidade enorme de línguas diferentes, de tribos diferentes, e não há um interesse em formar efetivamente uma nação. Tá ok? Dentro desse continente africano. Se a gente trouxer isso para um país que não é país, mas é uma federação, mas não há discussão sobre isso aqui para a gente, mas a gente precisa de entender, por exemplo, a Rússia. A Rússia, eu tenho 81 línguas diferentes, né? 81, isso mesmo, 81 idiomas diferentes. Eu tenho uma diversidade linguística, então, enorme, tá? Eu tenho uma política dominante, mas eu tenho uma divisão étnica acontecendo dentro dessa região, o que vai gerar também um povo que, ao invés de querer formar efetivamente uma nação, quer ser separatista. Ok, pessoal? Então, se a gente quiser, então, sustentar o andamento de uma nação, nós vamos ter que olhar isso sobre o ponto de vista cultural. Se esses cidadãos vão adotar os mesmos costumes, se eles vão adotar os mesmos padrões morais que regem o que é certo ou o que é errado, e os mesmos hábitos sociais. Ok? Isso vai determinar a formação efetivamente de uma nação. Alexandre, então eu posso ter uma nação dentro de outra nação? Posso ter uma nação sem território? Isso é muito estranho para mim, porque eu sempre pensei na nação brasileira com aquele povo que está dentro do território. Então pense em outra nação. Vamos pensar, por exemplo, em uma nação judaica, que ainda não tem efetivamente o seu território, mas tem a formação de uma nação. Então, quando eu escuto, por exemplo, um comediante do Brasil, como o Rafinha Bastos, e que ele diz, não, porque eu sou judeu, ele está definindo a nação cujo qual ele pertence, mesmo não tendo nascido num território judaico, tendo nascido no Brasil. Ok, gente?
Ou quando eu falo que os curdos desejam territorializar uma região, mas que eles ainda não têm, são pertencentes a um território, eu consigo identificar esses curdos como um determinado grupo de pessoas que se reconhecem lá com a mesma língua, com a mesma etnia, com os mesmos costumes, com os mesmos valores e que desejam então ocupar um território, mas que ainda não têm o seu território definido. Ou até mesmo aqueles que já tiveram o seu território definido, perderam o seu território, mas que fazem parte de um povo, fazem parte de uma nação, como por exemplo dentro do Brasil nós temos alguns grupos. Ah, Alexandre, sim, tem os judeus. Sim, boa, tem os judeus. Tem os ciganos também, que são considerados. Mas a gente tem algo muito forte dentro do Brasil que se chama indígenas, que formam sim uma nação indígena dentro do país, dentro do território brasileiro. Ok? Tranquilo aí, gente? E o chamado nacionalismo? Nacionalismo, então, é um sentimento de pertencer a um grupo por vínculos, sejam eles raciais, linguísticos, históricos, e que reivindica o direito de formar uma nação autônoma, como, por exemplo, no caso os curdos, como eu já disse, ou no caso Israel, que quer formar a sua nação autônoma. Tá? Em geral, o nacionalismo ele vai ter símbolos como bandeira, como hino, como selos, como armas e etc. Ok? Bom, nós vamos chegar então num conceito aqui que é bastante necessário, que é o conceito de território. Deixa eu hidratar a garganta, senão não consigo terminar. Nós já temos aí. Nós estamos chegando aqui aos 40 minutos. Vamos falar um pouco sobre o território, dar os 10 minutos para a gente poder terminar aqui, tá? E aí eu vou parar essa gravação e vou dar continuidade em outra gravação daqui para frente. Ok, Rani? Então vamos lá. Território é um espaço delimitado e apropriado por relações de... Presta atenção que isso é necessário para que você compreenda. É um espaço delimitado e apropriado por relações de poder. Só que esse vai se dividir em vários aspectos, como território geográfico, como território político, como território físico e até mesmo de trabalho. Ok? Então, território político é uma divisão estabelecida por direito e legislação, né? Território político, jurídico, tá ok? Internacionalmente reconhecido e que assegura a autonomia e a soberania de um determinado povo. A exemplo, Brasil. E nós vamos dizer, inclusive, que é aquele que é reconhecido o seu líder, tanto dentro quanto fora. A exemplo, se eu perguntar para o brasileiro quem é o presidente do Brasil, todos saberão me responder, não é? É o Bolsonaro. Se eu perguntar para qualquer estrangeiro quem é o presidente do Brasil, também vão me responder. É um Bolsonaro. Então, tem a sua relação de poder reconhecida tanto interna quanto externamente. Ok? Agora, se eu perguntar para o mineiro quem é o governador de Minas, ele vai dizer que é o Zema. Se eu perguntar para o paulista quem é o governador de Minas, ele vai dizer que é o Zema, ou seja, é um território político, com a sua legislação estadual, com seus direitos estaduais, reconhecido tanto interna quanto externamente. Possui a sua autonomia,
possui a sua soberania estatal, lembrando que ele está rebaixado à soberania federal, e tem o seu determinado povo, que somos nós mineiros, com muito orgulho, não é isso? Então, a gente precisa ter esse olhar aí. Então, esse território vai ser determinado por uma fronteira, ele pode ser cartografado visivelmente. Então, quando eu penso isso lá, ele pode ser um território visivelmente cartografado, né, com as suas fronteiras, tudo bonitinho, ou ele pode ser um território invisível. Como assim, Alexandre? Território invisível. Se eu te perguntar, é, se eu te perguntar onde provavelmente, se eu te perguntar onde é que o crime se localiza na sua cidade, por exemplo, o tráfico de drogas se localiza na sua cidade, você vai conseguir trazer os pontos principais desse tráfico de drogas. Isso está registrado no mapa do IBGE da cidade de Ouro Preto, de Mariana, ou da cidade que você pertence? Isso está registrado lá como os pontos? Talvez esteja no da polícia, né? Mas não necessariamente está ali. Eu consigo entender, então, dessa divisão de aonde está mais ligado o comércio, né? Aqui em Belo Horizonte, eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque aqui em Belo Horizonte, qualquer pessoa que você perguntar, idoso, criança, jovem, adulto, mulher, homem, onde é que é o espaço da prostituição? Qual que é o território da prostituição em Belo Horizonte? Provavelmente todos vão responder Rua Guaicurus, no centro da cidade. Por quê? Porque mesmo que esse território não esteja registrado na prefeitura, não está lá no mapa de Belo Horizonte, você não encontra um destaque para a Rua Guaicurus dizendo que Zona Boêmia de Belo Horizonte. Aí você fala, não, mas seria bastante estranho, né? Não, seria bastante coerente, né? Se eu encontro lá a rodoviária como comércio, se eu encontro a Avenida dos Shoppings, né? Se eu encontro a Avenida das Diversões, dos parques, por que não? Ah, Alexandre, mas aí você está lidando com coisas mais severas. Tá, nossa discussão aqui não é moral, nossa discussão aqui é geográfica, tá ok? Então, por que não territorializar isso? Mas todo mundo reconhece a gestão do poder do trabalho das prostitutas que vai delimitar um território ali. Esse território pode ser até temporal. Olha só, a Avenida Pedro II, na cidade de Belo Horizonte, ela é uma avenida com um grande comércio de carros. Qualquer um que você perguntar, onde é que eu compro uma peça de carro aqui? O cara vai dizer, se não for na concessionária, Avenida Pedro II. Isso até às 6 horas da tarde. A partir das 7 horas da noite, ela se torna área de prostituição até 10 horas, meia-noite. E depois, ela não tem um perfil. Ou seja, o território muda de acordo com o horário do dia, porque há um poder exercido dentro daquele espaço em que provavelmente alguém vai te dizer não passe pela Avenida Pedro II às 8 horas da noite, porque é zona de prostituição e é perigosa. Ok? Isso porque a exerção do poder do trabalho das travestis, a prostituição das travestis nessa região. Talvez você esteja dizendo assim, nossa, Alexandre, você conhece bem da prostituição em Belo Horizonte? Sim, eu conheço muito bem da prostituição em Belo Horizonte. Foi minha tese de mestrado sobre a perda do espaço do território do território de trabalho da prostituição sob a quarta dimensão, tá bom? O território e territorialismo está tratando efetivamente sobre a perda do espaço de trabalho das prostitutas e das travestis na cidade de Belo Horizonte.
Beleza até aí? Na próxima aula que vem aí para frente gravada, nós vamos falar um pouco sobre fronteira. Fique atento, segue. Não para de assistir a aula. Te vejo daqui a pouco. Beijo, beijo.